Olá pessoal, muito boa noite. Em ritmo de Copa eu quero dar boa noite ao professor Tiago e a todos os tutores dos polos locais aí. Boa noite, Tiago. Boa noite, professor Fábio. Olá, caros tutores e alunos. Realmente, depois daquela Copa, daquele jogo, né, professor? Coração a mil, né? Mas, pessoal, boa noite a vocês, sejam bem-vindos. Hoje é uma aula relacionada aí a processadores, vamos aprender um pouco mais sobre suas características, sobre suas propriedades, tá? Então, fiquem ligados, prestem atenção na aula e lembre-se que, na dúvida, estamos aqui para poder ajudar vocês. Muito obrigado, professor Fábio. Boa noite a todos. Pessoal, essa aula é uma aula fundamental para a disciplina. A gente vem acumulando conhecimento ao longo das outras aulas. Tivemos a paradinha de uma semana aí. E hoje nós vamos entrar, fazer uma analogia ao futebol aí, nós vamos entrar na peça mais importante do equipamento, que é o computador, que é a CPU, que é o processador propriamente dito. A partir de hoje, ao final dessa aula, vocês vão ver anúncios de computadores, de celulares, de uma forma completamente diferente dos leigos. Essa aula é uma aula muito importante e muito interessante. A gente vai passar todos os parâmetros de desempenho. Ao final das aulas, vocês vão conhecer como comparar dois processadores e escolher o melhor processador para aquela atividade que você deseja realizar, ok? Os objetivos da aula de hoje, nós vamos aprofundar. A gente viu um pouco na aula passada, né? Como é que funciona lá o sistema de von Neumann. A gente vai aprofundar como é que funciona a estrutura e funcionamento que a gente viu por cima ontem da CPU. CPU, a gente lembra que a CPU aqui é o processador. E quando eu falo aqui em processador, a gente vai estender isso sempre para tablets, celulares, desktops, notebooks e assim por diante. Lembrem? Tudo que a gente vai falando ao longo dessa aula vale para tudo aqui, todos os equipamentos que a gente falou. Perfeito? Além disso, a gente conhecer melhor como é que funciona um processador por dentro e saber quais são os seus pontos fracos e fortes na hora de escolher qual é o melhor, nós vamos entender e identificar todas aquelas letras e números que identificam na hora que a gente pega um anúncio no jornal ou precisa escolher um equipamento, né, disponível no mercado, todos aqueles parâmetros de desempenho, ou seja, para comparar um processador com o outro. Hoje, até hoje vocês têm o que o mercado utiliza, apenas o parâmetro é mais subjetivo, né? A partir de hoje a gente vai falar de parâmetros objetivos. A partir de hoje o técnico do IFRO vai falar de parâmetros objetivos, ou saber comparar e por que esse processador é melhor que o outro e fazer a escolha melhor que tiver para aquela determinada aplicação. A gente vai fazer uma pequena revisão aqui só para lembrar. A gente viu que na aula de organização de computadores, pelo sistema de von Neumann, a gente tem lá o computador para ser dividido em três módulos principais. Vocês lembram? O principal dele é a CPU, que é o processador. Depois a gente tem ainda as memórias, né? Memória RAM. E junto tudo isso eu tenho as entradas e saídas, que é o que faz a interação da máquina com o equipamento, né? Então a gente entra com a informação aqui pelo teclado, o processador carrega isso na memória, sobe o software que eu quero usar, processa e devolve essa saída aqui no monitor, se for o caso de um vídeo. A gente viu isso durante a aula passada, fizemos até atividade sobre isso. Aqui tem de novo o modelo de von Neumann para a gente só ilustrar. Aqui eu tenho a CPU, nossa aula hoje vai ser concentrada aqui. Não por menos, essa é a aula mais importante da disciplina. O processador é o equipamento mais importante do computador. Aqui a gente pode ver, se a gente for fazer aqui, aproveitando a Copa do Mundo, se eu puser uma trave aqui, ó, e a outra aqui, a gente pode fazer um campo de futebol e aqui no meio de campo está o processador. O processador aqui seria todo o meio de campo, tá vendo? E no meio de campo tem mais de um jogador, que são os módulos que compõem aquele processador internamente. Okay? Cada um tem sua função, a gente vai ver qual é o ponto fraco dessa arquitetura aqui e como é que a tecnologia está evoluindo para tentar superar essas deficiências. Nós vimos um exemplo lá, entrada e saída, como é que funciona o processador. O processador vai lá e carrega aquele quando eu clico no mouse, né, pessoal? Lembram disso? Quando eu clico no mouse para abrir determinado aplicativo para ouvir música. Eu cliquei 2 vezes em cima. Quando eu fiz isso, eu usei o dispositivo de entrada, que é o mouse,
e carreguei o software de ouvir música que eu queria. Quando eu carreguei esse software, o que o sistema operacional foi lá e fez? O processador foi lá, pegou aquele software que estava no HD e executou ele e trouxe ele para onde? Memória RAM, lembram? Tudo que está em execução tem que estar na memória. Por isso que lembra quando eu vou fazer, ouvir música, assistir filme, vou para o Face, vou fazer aquele monte de coisa ao mesmo tempo, às vezes o computador trava. Por quê? Porque tudo que eu estiver em processamento tem necessariamente que estar na memória RAM. Então a memória RAM é um parâmetro muito importante dentro desse esquema nosso do computador. Não é isso? Então quando a gente ouviu a música e carregou lá para a memória RAM, aí o software pegou o próprio processador, foi lá e executou aquele software, pegou aqueles códigos que estavam lá em zeros e uns e transformou aquilo numa música e jogou para onde? Para o dispositivo de saída, que são os alto-falantes, para que você pudesse ouvir. Tudo isso aconteceu em milésimo de segundo, a gente vai ver isso hoje. Professor, é interessante o que o senhor está falando aí, né? Porque o processador está em sincronia com todos os componentes do computador, né? Mas principalmente com a memória RAM. O processador e a memória RAM estão sempre trabalhando ali em conjunto, né? O processador ele vai falar, ele vai conversar com os outros demais componentes do computador, mas com a memória RAM é a definitiva comunicação. Exatamente, é como se fosse o meio de campo e o nosso centroavante lá, que não está funcionando. Que não vai fazer milagre se o processador não estiver trabalhando de uma forma com alto desempenho, não vai adiantar a memória aqui, que seria o nosso centroavante, ele não vai conseguir alto desempenho também. E aqui, gente, é muito interessante essa analogia a gente falar, porque o ponto fraco do computador, na verdade, a gente sabe que aqui a tecnologia avançou muito. Aqui, ó, com processamento, a tecnologia avançou demais. Porém, tudo isso aqui, tudo está armazenado na memória. E o ponto fraco de um computador, seja ele um tablet, um celular, ou um desktop ou um notebook, o que quer que seja, é esse cara aqui, ó, esse é o ponto fraco. Qual é o ponto fraco, gente? A conexão entre a memória e o processador. Por quê? Porque a memória está fora do processador. A tecnologia evoluiu muito aqui dentro. Quando eu saio para conversar com o dispositivo de entrada e saída, eles estão presos na placa-mãe, então eu tenho aqui trilhas. Primeira coisa, tem que ter compatibilidade entre tudo isso aqui, né? E o segundo que essa comunicação aqui, ela é muito falha, ela é muito lenta. E esse é o ponto fraco e os processadores estão, toda a tecnologia está tentando para suprir essa deficiência que é a comunicação entre memória e processador. Aqui a gente já viu na aula passada que a CPU, o que significa, né? Que é a central de processamento. E a gente chamou na primeira aula lá, a gente chamou ela de cérebro do computador. Se a gente está falando de Copa do Mundo, eu posso dizer que a CPU está lá no meio de campo, que é a criação, nada funciona sem ele não funcionar perfeitamente. Só que ele sozinho, gente, meio de campo não faz nada, ok? Não adianta ter um processador, eu tenho que ter utilidade. Então, eu tenho que lembrar que o computador é software e hardware. Aqui, o professor Thiago comentou um negócio muito interessante para nós. Ele falou que a memória, né, Thiago? Memória e o processador estão em sincronismo. Isso. Pessoal, essa palavra sincronismo, a gente, quando remete a essa palavra, ela vai falar do nosso primeiro parâmetro de desempenho do processador. É o mais conhecido, é o mais comum, é o que o leigo consegue entender, tá? Que é o chamado clock. A gente vai só conceituar o que é clock agora, depois a gente vai evoluir para conhecer os tipos de clock que tem internamente. Aqui, ó, o professor Thiago comentou, não por acaso, nós ensaiamos isso na hora do jogo, que o sincronismo, o clock é sincronismo, ó, para isso que precisa. Todos os componentes internos de um hardware, de um computador, eles têm que estar em sincronismo. Como é que eu faço para eles estar em sincronismo? Se fossem duas pessoas, tem que sincronizar, o que se faz? Vou lá, vamos ajustar os mesmos relógios, né, numa operação lá policial, todo mundo ajusta o relógio ao mesmo tempo, para ter o sincronismo, todo mundo saber o que fazer na hora certa. Dentro do computador ele é uma máquina, ele não tem inteligência, então é necessário que se tenha um clock de sincronismo. O que é esse clock? É um tempo de repetição dos pulsos, que cada atividade demora um tempo específico, mas o parâmetro dela é sempre esse mesmo pulso aí. A gente vai ver mais para frente, ok? Como é que eu represento o clock? Eu represento em hertz. Opa, Fábio, eu já vi lá, então meu processador tem 2.4
gigahertz. É isso aqui exatamente, que a gente também chama isso de velocidade. A gente vai ver se de fato é velocidade ou não. Não é bem a velocidade isso aqui não, tá? Hoje vocês vão entender que não é, esse conceito aqui é um conceito para os leigos. Os técnicos em informática do IFRO não chamarão mais isso aqui de velocidade, é o clock do processador. Esse hertz, que a gente representa aqui o clock da máquina, ele corresponde à quantidade de pulsos gerados por segundo. Então quer dizer o seguinte, isso aqui, ó, 2,4 GHz, 2,4 bilhões, de novo aí, bilhões de ciclos por segundo, gente. Segundo. Esse processador que a gente colocou aqui, o clock dele aqui, são 2,4 bilhões de ciclos por segundo. Ou seja, cada segundo ele consegue fazer 2,4 bilhões de ciclos. Ou seja, é muito rápido. Quanto maior esse clock, mais moderno é o processador. Tá? Então, o que é o clock? É a frequência com que as informações trafegam nos barramentos. A gente vai ver já já. Professor, o pessoal está lembrando aqui das aulas de física, viu? Tem muito a ver com física, né? Essa questão da frequência aí, né? Pessoal, é exatamente isso. Lembra a primeira aula que eu falei para vocês? Tudo que a gente está usufruindo hoje de tecnologia com informática saiu da matemática e da física. Né? Depois os engenheiros pegaram esse negócio aí e conseguiram botar uma aplicação para isso, mas a origem de tudo isso está na matemática e na física. Bem interessante a lembrança de vocês aí, tá? Então, se eu tiver aqui, o que significa o pulso? O clock, o que a gente chama de clock? Quando os dispositivos do computador recebem o sinal de clock, opa, o que é isso? Sinal de executar suas atividades, dá-se esse acontecimento o nome de pulso de clock. Eu vou mostrar para vocês aqui, no quadro, vamos fazer um exemplo aqui para que vocês possam entender aqui, quem lembra da aula de física. Esse aqui que a gente tem é aqui eu tenho um pulso, ó. Aqui subiu, permaneceu em cima, lembra do 0 e 1, desceu 0, quando subiu de novo, repetiu. Daqui para frente é tudo repetição do que aconteceu aqui. Então aqui eu tenho um ciclo. Aqui eu tenho um ciclo, nesse trecho aqui. Qualquer atividade que eu for executar no computador, eu tenho uma atividade, que tem atividade 1. Sei lá, mandar para a impressora. Tem atividade que ela gasta um ciclo para fazer. Tem atividades que ela, em vez de gastar um ciclo, ela vai demorar 2 ciclos para fazer. Tem atividades que demoram 1000 ciclos para fazer. Mas o parâmetro de execução, o tempo de execução, sempre é baseado nesses ciclos aqui. Quanto tempo custa o ciclo dele? Se eu tiver 60 segundos daqui para cá, eu tenho aqui 1 Hz. Nesse caso aqui, a gente viu lá, tem 2 bilhões. Então, para cada segundo, isso aqui se repete 2,4 bilhões de vezes para aquele caso específico que a gente viu, que a gente comentou agora, tá? Então, qual que é a importância do clock? Sem o clock, nada funciona. Por quê? Primeiro, as coisas só acontecem quando o clock executa, na subida dele. Segundo que todas as atividades, elas só iniciam, ela tem o tempo de duração delas, baseado nesse clock. Então, tem atividade que depende da outra, ela só vai começar quando encerrar o pulso de clock da primeira. Não é isso, Thiago? Exatamente. Quando a gente fala de clock do processador, a gente vai ver, agora isso aqui, ó, gente, existem 2 clocks, clock interno e clock externo do processador. Como assim, Fábio? Dentro do processador eu tenho 2 clocks exatamente. O mercado não usa isso para vender. Por quê? O mercado ele vai sempre usar o melhor desempenho, o maior número, porque o leigo só fica fácil de identificar que o 2.4 é maior do que 1.5. Falei, eu quero o 2.4. Tá? Mas um parâmetro fundamental também é o clock interno, que só vocês vão ter acesso a essa informação. Aliás, para que vocês achem essa informação, vocês vão ter que pesquisar, porque não está em nenhum catálogo, nenhum datasheet de processador.
Então a gente vai ver o primeiro parâmetro de comparação que tem, é o clock interno. Esse clock interno, como mostra essa figura aqui, ele é a quantidade de pulsos, né, o clock interno ao processador. Mas a gente viu que o processador, o que ele faz? Ele se comunica com os dispositivos de entrada e saída aqui, não é? Teclado e monitor. Vou fazer um monitorzinho aqui, bem bonito, bacana. E eu também, e esse cara aqui, o processador, ele que aciona a memória, estão aqui fora dele, ó. A memória está aqui fora. E a gente viu que essa memória, essa comunicação do processador com a memória é o ponto fraco do processador. Então, ó, eu tenho um clock que funciona internamente, que esse aqui é alta velocidade, esse aqui é alto desempenho, né? Esse aqui é alto desempenho, desempenho desse aqui. Depois eu tenho o processador, o clock aqui fora, que é o clock que ele se comunica, que esse processador se comunica com essa memória. A gente vai ver já já. Não adianta eu ter uma pista com 10 vias, depois essa pista cai para uma ponte só, que vai fazer um engarrafamento e vai ter que esperar para passar de 10 viagens para passar nessa ponte. Que é exatamente o que acontece nesse trecho aqui. Ok, pessoal? Enquanto isso, a gente vai passando aqui o próximo slide. Nós vamos entrar no que é o clock interno do processador. Vamos concentrar nele, que é esse aqui. A gente já comenta aqui, é o primeiro parâmetro de desempenho que a gente toma ciência. Esse é o principal parâmetro de comparação que o mercado utiliza. Todos os vendedores de computador, eles usam esse parâmetro para vender. Ou seja, o leigo compra baseado nele e o mercado tenta vender baseado nele, tá? Esse é o que ele chama, que o usuário, que a gente já, mesmo sem nunca ter trabalhado com computação, eu vou lá e quero escolher um computador, esse é o parâmetro que eu sempre vou levar em consideração, tá? Costumeiramente a gente costuma chamar esse cara de clock. Olha aqui, é o clock interno, tá? Aquilo que a gente vê lá no anúncio do jornal, ó, o exemplo que a gente colocou aqui, um computador PC Core i7, olha só o que a gente está falando aqui, o nome do processador, então quanta informação tem, ó. Ele chama o computador de PC, tudo isso que ele vem aqui, ó, tudo que ele fala aqui, ó, até aqui, ele está falando do quê? Do processador. Olha que legal. Mas ele chamou o processador de computador. Por que ele colocou isso primeiro? Ele sempre põe o que for melhor na frente, tá? Então, nesse caso aqui, ele disse que tem um computador Intel Core i7, que é o modelo. Aqui ele veio no que, gente? Olha o que ele falou. 3,4 GHz. Esse aqui é o clock. Que clock é esse? É o clock interno. É o maior que tem. É muito rápido. Lá dentro do processador, as coisas acontecem muito rápido. A tecnologia evoluiu demais. Nós temos lá dentro bilhões de transistores, a gente já viu, né? Nas outras aulas. Então aqui eu tenho, continuando a especificação desse computador. Aqui eu estou falando do processador. Aqui eu estou dizendo memória RAM, que tem tudo a ver com o processador. Aqui eu estou dizendo o HD, que é onde eu preciso armazenar as coisas. E aqui eu estou dizendo o quê? Dispositivos de entrada e saída. Além do que, está falando aqui qual que é o sistema operacional, ou seja, o software. Lembra? Computador é casamento, combinação de hardware e software. Eu tenho que ter tudo isso combinado, dimensionado para a aplicação que eu quero, para não gastar mais do que eu devo, nem menos do que eu preciso. Quando eu olho isso aqui, 3,4 GHz, eu já sabia disso, Fábio, você não me contou nada, não está me contando nada novo. Eu estou dizendo o seguinte, que esse cara aqui, como a gente falou, ele tem faz 3,4 bilhões, corrijam aí que aqui tem milhões, aqui é bi. Bilhões. 3,4 bilhões de ciclos por segundo. Ele é muito rápido. Quanto mais rápido eu tiver, mais clock eu tenho. O processador é mais rápido, professor Thiago?
É mais rápido, né? A gente tem que pegar e observar bem isso aí no momento que você for adquirir um processador ou trocar aquele que você já está usando, né? Essa característica da velocidade interna é muito importante também. Só que o detalhe, gente, o que é o clock? É a quantidade de pulso que ele gera por segundo, ele estando trabalhando ou não. Então, eu tendo um processador muito rápido, significa que eu vou ter um computador com maior desempenho? Não. Não necessariamente. Não necessariamente. O processador é só uma parte. Ele vai ter que estar na placa-mãe, ele tem que se comunicar com a memória. Então, não adianta eu pegar o melhor processador se eu não combinar todo o hardware que eu tenho para aquela aplicação específica que é o software que eu quero usar. Então, aquela máquina, de novo, a primeira aula que a gente falou, para cada aplicação que eu tenha específica, eu tenho que escolher o melhor hardware, aquele que está sob medida, para eu não gastar mais do que eu preciso. Então, a gente vai ver aqui, gente, se você pegar modelos de computadores pré-montados, né, você vai ver computador com 1,5 GHz e o desempenho da máquina para a mesma aplicação, para o mesmo software, por exemplo, para ver filme, ele tem um desempenho melhor do que esse aqui de 3,4 GHz. O processador é muito mais moderno aqui, mas o que eu preciso é o quê? Eu quero para ver filme, então não preciso gastar. Mas para ver filme, a quantidade de ciclos que aquele de 1,5 já resolve. Eu preciso o quê? É só trocar minha memória da minha máquina. Porque chega uma hora, dependendo da aplicação, não adianta ter 3.000 ciclos. Se o meu só precisa de 1. Então, ou seja, o 1,5 que eu tenho hoje já está sobrando. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. O processador é uma parte, e eu tenho que entender todo o conjunto. Quando eu testo um computador, eu estou testando o desempenho da máquina. Aí eu tenho todos os pontos fracos, que é a placa-mãe, que é o chipset, que é os barramentos, que são as memórias, né, o melhor possível. Tem que ter compatibilidade entre tudo isso. E ainda por cima, o software. Ok? Continuando com esse clock interno do computador, a gente pode ver aqui, ó, quanto maior o clock, melhor, né, e mais moderno é. Então, a tecnologia todo o desenvolvimento tecnológico está no sentido de conseguir fazer clocks maiores. Pois tem um porém. À medida que eu aumento a velocidade, a capacidade daquele processador executar funções cada vez mais rápidas, ao mesmo tempo, eu caio o rendimento. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de usar algum notebook, principalmente os mais antigos, ele ferve na mão. Você não consegue usar no colo, tem que usar uma almofada. É por isso. É o processador que está fazendo o quê? A bateria, eu estou consumindo bateria dele para esquentar minha perna e eu não quero esquentar minha perna, eu só quero usar a máquina. Então, o rendimento vai embora. Por isso que o que acontece? Então, a indústria vem desenvolvendo alternativas internamente ao processador para tentar não subir muito esse clock. Melhorar o desempenho com clock mais baixo. A gente vai ver durante a aula toda. Tá? Aqui a gente comentou que não pode afirmar porque o processador é mais rápido, que o computador também vai ser mais rápido. Aqui a gente já comentou, né, gente, que o computador é composto por software e hardware, não adianta eu escolher só um dos componentes de hardware e achar que a máquina vai ser a melhor máquina possível. O processador está conectado com a memória e o dispositivo de entrada e saída, tudo isso preso a uma placa-mãe, tudo isso tem que ter compatibilidade. Aqui, que a gente, só para relembrar vocês, aqui eu tenho o local do processador na placa-mãe. Aqui eu tenho, ó, os conectores de entrada e saída. Ó, está conectado aonde? Pela placa-mãe, tá vendo? Pelas trilhas da placa-mãe. Aqui eu tenho a memória RAM. Ó, as memórias estão aqui. E o chipset uma está aqui, que é a principal. A memória se comunica com esse cara. O processador manda informação para esse cara aqui para ele vir para a memória. O que acontece? Tudo isso tem que fazer aqui na placa-mãe. E depois isso para cá. Depois entra no teclado, depois vai para o monitor e assim por diante. Então, eu não posso esquecer da importância dessa placa-mãe, de todos esses componentes que tem para que a máquina funcione da melhor forma possível e aumentar o desempenho dela. Aí a gente já viu que tem que ter compatibilidade entre todos os componentes e entre a placa-mãe também. A gente falou rapidinho do chipset ali, mostrei o chipset.
Ele é um conjunto de chips lá internamente, que ele é responsável pelo controle e comunicação entre vários componentes internos da placa-mãe. Ou seja, o chipset de onde é que ele está? É da placa-mãe. Chipset é da placa-mãe. Esse é um parâmetro muito importante, gente, que também, se vocês começarem a olhar agora com calma nos anúncios de jornal, aí vocês vão ver chipset tal, chipset tal. Alguns softwares, quando vai ver a especificação do software, que vai falar, o que você precisa para usar? Fala assim, ó, esse software, principalmente esses de monitoramento de câmeras, fala, ele é incompatível com o chipset tal. Porque não funciona, não adianta você comprar o sistema, comprar todas as câmeras, tudo, e lá aquele software não roda nesse chipset, ou seja, não roda numa placa-mãe que tenha esse chipset. O chipset é um parâmetro da placa-mãe, que ele está totalmente relacionado com o processamento, porque através do chipset que a CPU se comunica, ó, ela usa para se comunicar com a memória, tá vendo? Não é diretamente, é com a memória, aqui a gente vai ver daqui a pouquinho, com os dispositivos de entrada e saída e assim por diante, ok? Então, esse chipset também é fundamental, mas onde é que ele está no processador? Não, ele está na placa-mãe, por isso que tudo tem que ser compatível. E o desempenho de uma máquina, a gente já comentou, né, gente? Professor Thiago, a gente já falou, o desempenho de uma máquina é diferente do desempenho do processador, né? O desempenho do processador, a gente vai olhar simplesmente no laboratório, lá na NASA, o cara vai comparar dois processadores, mas para o mercado tem alguma utilidade isso? Pois é, professor, com relação à questão do desempenho da máquina, nós temos que observar bem a situação do conjunto de hardware e de software, né? Para poder determinar alguma coisa. Qual é a máquina melhor? Isso depende muito da questão do software e do hardware. É isso? É isso aí. Então aqui a gente está concluindo o clock interno. Com o desenvolvimento da nanotecnologia, essa palavra vocês já ouviram em algum lugar, essas coisas muito pequenas. Então a gente conseguiu aí botar aí bilhões de transistores dentro de um único chip. E hoje os processadores mais modernos, isso já está aqui já na faixa de 6.1, 6.2, mas são caríssimos. Gente, a gente tem processador hoje no mercado, que só o processador, nós temos rodando lá na polícia, só o processador da máquina, a máquina pega 4, custa 18 mil reais, um processador. Então, só para vocês terem uma ideia aí, que você está comprando um computador na faixa de 800 reais e tem um processador que custa 16, 18 mil reais. Só para vocês terem uma ideia do que é isso. Aqui, o que é o bit interno do processador? O segundo parâmetro que a gente vai ver. A gente já viu o clock interno, que é a velocidade interna do processador. E o bit interno. O que é o bit interno? Lembra da quantidade de bits? Bits é 0 e 1, menor unidade, lembra? Zeros e uns, que 1 byte é igual a 8 bits. De novo, Fábio, isso aí sim, no computador é só zeros e uns, não vai esquecer isso nunca mais. Então, o bit interno do computador, que é o que se chama de bit interno, é a quantidade de bits que pode ser processado por vez. Ou seja, em cada ciclo daquele, o computador que processa 1 bit por vez, o que ele vai fazer? Ele vai dar 1000 viagens, 2 milhões e 400 viagens. Ah, se o bit interno daquele processador já são 2 bits por vez, então ele não vai dar 2.400, vai dar 1.200. Então, quanto maior o bit interno, isso quer dizer que fazer a mesma atividade em menos tempo, porque ele está dando menos viagem para fazer essa entrega desse pacote, essa comunicação interna. Então, ó, isso aqui é um parâmetro que vocês nunca tinham visto e iam morrer sem ver, se não tivesse aqui fazendo curso de informática no IFRA. Ok? Bit interno, vocês vão ter que procurar também para cada processador que estão fazendo, porque isso aqui é fundamental para o desempenho. Então, você pega um computador com menor clock, muito mais barato, e com um bit interno maior, você tem o mesmo rendimento e consegue comprar máquina mais barata. A primeira pergunta que surgiu na primeira aula lá, Fábio, aqui é 32 bits, 64 bits, exatamente, gente. Então a evolução está indo para onde? No sentido aqui de subir. Por que é melhor 64 bits? Porque com 64 bits eu estou levando muito mais informação numa única viagem, num único clock, num único ciclo. Eu não preciso dar lá 2 viagens aqui, ó. Só de eu trabalhar com 64 bits, eu estou trabalhando no dobro da velocidade do que eu estaria trabalhando. Percebem? Sem mexer no clock, só no bit interno, de 32 para 64, eu estou trabalhando no dobro da velocidade. Porque eu vou dar menos viagem, vou fazer a mesma tarefa na metade do tempo que eu levaria para fazer aquela tarefa.
Muito importante esse fator, esse parâmetro, o bit interno também, que a gente não conhecia até agora. A gente já viu o clock interno e o bit interno, agora a gente já vê o clock externo do processador. Fábio, como assim clock externo do processador? A gente já viu nas aulas anteriores que os dados, né, e os programas, aqui as instruções são os programas, né, o software. Lembram? Tudo que está em execução na máquina, naquele momento, seja a música, seja o browser, seja o filme que estou rodando, ou o editor de texto, tem que estar exatamente aonde? Carregado na memória. Tudo está lá. Só que essa memória, a gente já comentou, ela está presa na placa-mãe e ela está longe do processador, ela está fora do processador. E é essa distância aqui da memória para o processador que é o grande ponto fraco do computador, né? Então, o que é o clock externo? É o clock com que, a velocidade com que o processador consegue se comunicar com a memória que está fora dela. E como é que essa comunicação se faz? Através dos barramentos. A gente viu lá na primeira aula o que é o barramento. São simplesmente as trilhas que tem na placa-mãe para se comunicar. O barramento, se eu tenho aqui uma trilha, eu vou dar 1 milhão de... Cada viagem eu vou levar um bit. Ah, se eu tenho 64 trilhas, eu já posso levar 64 vezes aqui numa única viagem. Então, ou seja, vai ser muito mais rápido. Então, quanto mais barramentos eu tenho aqui, muito melhor. E a gente já viu lá que esses barramentos da placa-mãe, isso não evoluiu tanto quanto evoluiu o clock interno do processador. Então não adianta eu botar aqui, atenção aqui, gente, ó, não adianta botar um clock lá em cima, comprar um computador caríssimo, gastar muita energia, por quê? Porque eu tenho ali uma limitação na placa-mãe. E como é que se comunica? É esse clock externo do computador, é o ciclo que ele usa, que é diferente do interno, muito menor, que é o que ele usa para se comunicar com a memória. Esse clock externo, ele é determinado pela frequência de operação do barramento externo desse processador, que se comunica com o barramento externo da placa-mãe. Esse barramento externo do processador, quando ele foi conectado na placa-mãe, é conhecido no mercado como FSB ou Frontside Bus. Nada mais são os barramentos frontais do processador, ok? Isso aqui, gente, é um parâmetro de desempenho do processador também. A gente, Fábio, então tá óbvio aqui que quanto melhor esses barramentos, maior esse clock aqui, também é melhor para mim. Exatamente. Eu tenho que ter o clock interno bom, mas eu tenho que ter principalmente esse clock externo que ele vai fazer a diferença. Eu vou comprar um processador mais barato e vou conseguir o mesmo desempenho geral da máquina, porque o que importa é o que é. Toda hora o processador vai buscar e trazer dados e informações da memória. E é esse Frontside Bus aqui, o FSB, que determina isso. Foi FSB ou clock externo. Vocês vão ver lá daqui a pouco. É ele que determina a velocidade de comunicação entre o processador e a memória. Isso a gente já havia comentado. Ele é um parâmetro demais importante para isso. Então não adianta eu ver só o clock, o único parâmetro que eu conhecia era o clock interno, né? Que é o que vinha no anúncio do jornal. Esse cara aqui ninguém fala, sabe por quê? Porque para esse processador que eu tenho aí 2,4 GHz, o clock externo desse cara aí, ele cai para 100 MHz. É muito menor. Então é como se eu tivesse uma faixa com 10 pistas e depois de repente caiu para uma. Vai dar congestionamento, não adianta, vai parar todo mundo aqui, vai esperar passar de um por um naquela ponte ali. É exatamente isso que acontece. Então eu tenho que tentar, não adianta pegar um processador muito poderoso, com clock muito alto, se o clock externo dele não responde. Aqui a gente tem um exemplo aqui que a gente acabou de falar, processador de 3 GHz. Se o clock externo dele, aqui ele faz todas as contas internas dele nessa velocidade, mas quando ele vai pegar as coisas da memória, devolver para a memória e buscar dados da memória, a velocidade dele é aqui, ó, 100 MHz. Ou seja, ele está limitado a isso aqui. Não adianta ter um processador super poderoso. O que me limita a comunicação com a memória é esse 100 MHz. Portanto, quanto maior o meu FSB, ou quanto maior o clock externo, mais moderno é o processador e melhor vai ser o desempenho. Mais um parâmetro que a gente já acabou de conhecer. As principais alternativas para resolver esse problema de comunicação entre o processador e a memória que está fora, né, que está na placa-mãe, a tecnologia vem sempre do seguinte, ó,
é melhor eu fazer mais transferência de dados no mesmo ciclo. Em vez de aumentar muito o ciclo o clock do processador internamente, é melhor mandar e dar menos viagem, mais informações, mais bits na mesma viagem. Por isso que a evolução qual que é? De 64, de 32 para 64, 64 para 128 bits. Ou seja, na mesma viagem, no mesmo ciclo, eu estou levando mais informações, em vez de subir a velocidade. Outra coisa é aumentar a quantidade de bits que eu levo em cada viagem dessa. Eu viajo mais vezes e levo mais bits a cada viagem. Outra coisa muito importante que surge aqui, a gente vai ver na aula que vem, é a tal da memória cache. O que é isso? Como a memória está fora, a limitação de velocidade da memória de comunicação da memória com o processador, essa é a limitação da máquina, o que se fez? Os processadores mais modernos, eles têm memórias internas ao processador. Memórias de altíssima velocidade, porém muito pequenas, que a gente conhece como memória cache. Essas memórias cache, elas buscam os dados da memória RAM, que estão fora do processador, em lotes. Então, o processador não precisa buscar as coisas lá toda hora na memória. Ele pega em lotes para cá e ele trabalha aqui dentro dele mesmo, em altíssima velocidade, e ele só manda para a memória de tempos em tempos. Ele não vai buscar toda hora lá. Então, isso conseguiu aumentar demais o desempenho sem aumentar o custo da máquina. A quantidade de transferência por ciclo é um fator importante, depende da tecnologia empregada e varia de modelo para modelo de processador. Processador, por exemplo, com clock de FSB, de 100 MHz, o que é isso aqui? É o clock externo, né? Ou seja, como é que ele entrega lá fora. Não adianta eu ter um super processador e ele não funciona. Lá fora, para se comunicar com memória, ele só trabalha a 100 MHz. Ué, o que eles fizeram então? Então é só 100 MHz, a velocidade é muito menor? Então, para cada transferência que eu vou fazer, para cada viagem dessa, eu faço 4 transferências por ciclo. Lembra do ciclo? Eu fazia aqui, aí eu fazia uma transferência por ciclo. Aqui ele está fazendo o quê? Nesse mesmo período aqui, ele está fazendo 4 transferências. Ou seja, ele está fazendo a mesma coisa sem mexer no clock interno da máquina. Mas ele está aumentando a velocidade aqui, realizando. É isso que a tecnologia está evoluindo. Então eu tenho que saber qual que é o FSB, ou seja, Frontside Bus do processador, e também tenho que saber quantas transferências esse FSB faz para cada ciclo dele. Ok? Então a frequência do FSB, o Frontside Bus, é 400 MHz, ou 400, também posso chamar de 400 megaciclos por segundo. Transferência por segundo. E o que é o bit externo? É a quantidade de bits, a mesma coisa internamente do processador, a quantidade de bits que eu levo para cada transferência, cada vez que eu vou. Então eu comecei a fazer 4 transferências num ciclo, né, que eu fazia aqui só uma, então eu comecei a fazer 4, e além disso, para cada uma dessas, em vez de levar um bit só, eu estou levando mais, estou levando 8 bits. Então com isso, sem mexer no clock do processador interno, eu estou aumentando o desempenho e a velocidade. Então é muito importante o bit externo do processador também é mais um parâmetro que a gente nunca tinha ouvido falar sobre os processadores. O que é a largura de banda? A largura de banda é muito tranquilo, porque o que eu vou fazer? Eu tenho lá meu bit externo, meu FSB, mais a quantidade de transferência que ele faz, mais quantos bits ele leva em cada transferência. Então aqui, eu tenho, para esse exemplo aqui, a gente colocou um FSB de 100 MHz, ok? Ele realiza 4 transferências por ciclo. E cada transferência desse, ele leva o quê? 32 bits, ou 4 bytes, a gente viu, né? Então eu tenho o clock externo de 100. Para cada clock desse aqui, ele realiza, em vez de uma transferência, ele realiza 4. Opa, cada vez 100 vezes 4, 400. E cada viagem desse aqui, em vez de levar um bit só, ele está levando o quê? 32 bits ou 4 bytes. Quando eu multiplico tudo isso, eu tenho a largura de banda do barramento de dados. Eu tenho aqui o quê? 1,6 gigabytes por segundo. Quando a gente ouvir aí parâmetro de largura de banda, o que é? É essa comunicação do processador do lado de fora do processador com a memória, que é do barramento externo, que nada mais é a multiplicação do Frontside Bus do FSB aí, pela sua taxa de transferência e pelo seu bit externo. Ok? Pessoal,
é muita novidade, a aula que vem a gente vai falar de memória, mas essas coisas são muito tranquilas. Se você pegar material na internet, aí vai achar bastante coisa falando sobre isso, mas não tem dificuldade, tá? Isso é muito tranquilo, vocês vão rever o material, participem das aulas, usem os tutores aí que a gente está participando com vocês, ok? Então, front-side bus, quanto melhor, melhor, ok? Como maior, melhor. O que é o overclock, gente? O overclock aqui tem gente que gosta de fazer aí. O que é o overclock? Se fosse um carro, eu estava turbinando o carro. Eu vou lá, fui meu amigo turbina o carro aqui, vou lá peguei um carro aí caríssimo, aí eu vou botar o turbo nele, porque eu quero botar. Os especialistas dizem que o turbo mal colocado, ele faz mal para o carro, que a vida útil dele diminui. Então o overclock, o que é? Nada mais do que eu forçar, você consegue fazer isso em casa, mas não faça, você forçar o seu processador que trabalha numa velocidade, ou seja, num clock, fazer de 3 GB, por exemplo, e rodar em 4 GHz. Então, a maneira de você forçar, em casa você consegue fazer isso, o seu processador a trabalhar num ciclo maior do que era para ele trabalhar. Mas isso é muito perigoso, eu não aconselho que vocês façam em casa, ok? Então, overclock é isso. É você fazer o seu processador trabalhar acima da especificação dele, em termos de clock interno. O que é a memória cache? A gente falou, para tentar resolver esse problema de comunicação da memória com o processador, o que foram fazendo? Toda a evolução vem no sentido de trazer tudo para dentro do processador, porque lá tudo é muito rápido. Então, essa memória cache, nada mais é, são memórias de altíssima velocidade, que elas estão dentro do processador aqui, gente, dentro da CPU. E essa memória cache, ela vai buscar as informações lá na memória RAM, ela não vai buscar toda hora lá, ela vai em busca de lote e guarda aqui dentro. Então, quando o computador fica fazendo as contas aqui internas, processamento, ele não vai lá fora toda hora, ele fica aqui, ó. Ele fica aqui. De vez em quando é que ele vai para a memória. Ok? Aí a gente tem memórias aqui, cache L1, Fábio, L1, L2, L3. Os níveis. O L1 está mais próximo do núcleo do processador, ela é muito mais rápida. Só que ela é muito mais cara, ela é muito pequenininha. Não adianta, não consigo fazer, ela fica muito cara se fazer ela muito grande. E a L2, ela está no intermediário, está um pouco mais longe do núcleo do processador. E a L3, ela está mais longe ainda. Então, por isso que ela é maior. Se você olhar L1, L2, L3, a L1 é bem pequenininha e vai aumentando. Até a gente chegar num HD que chega a 1 tera, 10 teras, entendeu? Quanto mais longe do processador, mais barata fica a memória, então eu posso querer aumentar o tamanho dela. Ok? Dentro do processador tem a memória cache, são as memórias de altíssima velocidade, isso cai em prova, que L1, L2, quanto maior o nível aqui, L1, L2, L3, L4, mais longe do núcleo do processador, mais rápido ela é. Essa memória cache, ela vai buscar as informações lá na memória RAM por lote, ela não vai toda hora lá, ela traz os pacotes, então o processamento é muito mais rápido, que ela não vai toda hora lá fora. Aqui são os níveis, quanto maior o nível aqui, mais longe do núcleo ela está, maior ela é e mais barata ela fica, ok? Quanto maior o cache de uma máquina, aqui a gente está falando do processador, quanto maior o cache, melhor e também é mais caro, né, professor Thiago? Com certeza, mais caro. Muito mais caro. Isso. Aqui a gente tem uma ilustração de como de um processador internamente. Aqui, gente, o processador propriamente dito é só isso aqui, ó. Ok? Aqui eu tenho 2 núcleos, a gente vai falar já sobre isso. Essa caixona toda por fora aqui nada mais é do que a embalagem dele e os conectores de circuito integrado que eu tenho para conectar esse núcleo que é o que aqui que faz as contas, aqui que faz as contas, ó. Mas eu preciso conectar isso na placa-mãe como? Através desse circuito integrado aqui, que é o que a gente conhece para o processador. Mas o processador é só o que está no núcleo, silício, que a gente chama de core, tá? É ali que é o processador propriamente dito. O que a gente vê aqui por fora é só a embalagem. O processador, como a gente vê aqui nesse, ó, ele está aqui dentro. É só uma pontinha aqui dentro, que é o processador propriamente dito. Ah, e a cache? A cache está aqui, ó, próxima dele, tá vendo? Tudo isso, a cache, o registrador está dentro dessa embalagem, mas o processador, o núcleo, está aqui dentro. Ah, eu tenho processadores, Fábio, né, professor Thiago? Eu tenho quad-core, dual-core, core 2 dual, e aí o que é isso, Fábio? Tem várias nomenclaturas da várias nomenclaturas, exatamente. Né? O que é isso? Querendo melhorar o desempenho, desenvolveram máquinas, primeiramente, que tinham mais de um processador. Essa máquina gasta muita energia e não
E era muito cara, né? Os processadores muito caros. O que eles fizeram? A evolução tecnológica possibilitou, em vez de eu ter que botar outro processador, ou seja, uma placa-mãe mais cara com 2 processadores, eu consigo fazer a mesma coisa botando 2 núcleos no mesmo processador. Ok? Então, assim, a gente hoje tem máquinas até de 8 núcleos, ou seja, como se tivesse 8 processadores dentro da mesma embalagem aqui do mesmo invólucro, ok? E da mesma forma, o mercado chama de dual core 2 núcleos, quad-core e assim por diante. Pessoal, é importante aqui. Processador com 2 núcleos. Eu tenho lá um processador de 3 GHz. Eu tenho um processador com 2 núcleos. Ele vai ter 6 GHz? Nunca. Então, quando é que é válido para mim ter processador com 2 núcleos? Quando eu quero fazer tarefas simultaneamente, ou multitarefas, aí é importante para mim. Então, não é colocando um processador de 2, 4, 6 ou 8 núcleos que vai deixar a máquina mais rápida. O que vai acontecer é que você vai conseguir fazer, juntamente com a memória, ele processar simultaneamente, fazer várias atividades ao mesmo tempo. Inclusive os processadores dos dispositivos móveis, dos tablets celulares, todos eles são multinúcleos hoje. As memórias internamente ela pode ser independentes para cada núcleo, pode ser compartilhadas por um núcleo individualmente. Além dos núcleos físicos, ainda tem o núcleo lógico. Então é possível, em termos de circuito integrado, na lógica, eu converter um processador de 2 núcleos, fazer ele trabalhar como se ele tivesse 4. Ele não tem, só tem 2 núcleos lá dentro. Mas os processadores mais modernos conseguem trabalhar os 2 núcleos numa velocidade tamanha, de conjunto de troca de bits, lá taxa de transferência, que faz ele trabalhar como se tivesse 4. Ou seja, a largura de banda aumenta sem aumentar o custo do processador. Professor? Professor Fábio, é o seguinte, tem até uma dúvida aqui do pessoal lá de Guajará, o Alexandre. Obrigado pela participação, Alexandre. Ele fala o seguinte: professor, com relação ao sistema operacional de 32 bits, ele fala que tem um sistema operacional de 32 bits e a máquina dele, hardware, é 64 bits. Acontece uma incompatibilidade no reconhecimento da memória RAM. E aí, professor, acontece mesmo isso aí? Com certeza, tá? Se você tivesse com 32 para rodar 64, ele nem rodaria, você não conseguiria nem subir o sistema operacional. Tá? Então, o que você vai ter que achar? Memória compatível para que ele consiga rodar no 32 bits. Você consegue fazer mediante configurações, mas o que você está fazendo? Comprou uma máquina mais que você precisava. Na prática é isso. Né? Você lembra que a gente comentou? Hardware e software tem que estar em conjunto para ter o melhor desempenho possível e eu gastar só exatamente o que eu preciso, não gastar mais do que eu necessito. E um sistema operacional de 32 bits reconhece até 3 GB de memória RAM. Exatamente. Então, você tem um certo nível ali que você não consegue ultrapassar. É. Então, a tecnologia tem que ser compatível. Tudo de 64 bits para não ter problema nenhum. Perfeito, gente. Então, agora a gente vai para a nossa atividade de sala. Já em 20 minutinhos a gente volta. Até logo. Olá pessoal, vamos agora para o segundo tempo da nossa aula, depois do intervalo que vocês tiveram para fazer a atividade aí, ok? Professor Thiago, como é que está a participação? Vai ter prorrogação aqui, pênalti? Será? Não, sem prorrogação, ainda vai acabar 5 minutos mais cedo. O pessoal está respondendo aqui, estou fazendo atividade, mas tem uma questão aqui número 1, professor, que a gente vai precisar de ajuda para poder responder. Será que o senhor consegue ajudar a gente aí? Olha só, a questão diz o seguinte: de acordo com a tabela, que está no quadro aí, né? E de forma respectiva, informe a marca e o modelo dos processadores. Qual seria, professor, aí a resposta aí dessa questão aí? Pessoal, aqui a gente tem uma tabela comparativa com alguns processadores e aqui a gente vai chamar a atenção para um detalhe. Isso aqui é um fabricante, tá vendo? Todos esses processadores que estão aqui são do mesmo fabricante. As duas empresas principais, por enquanto, né, nessa área de tecnologia a gente não pode falar, são as duas aqui, ó, Intel e AMD. Primeira pergunta que surge:
A Intel é melhor que a AMD é melhor que a Intel, quais dos dois são melhores? Professor, Gente, inclusive essa questão aí foi uma pergunta que fizeram, do pessoal lá de Cacoal fez, né, pedindo para a gente pegar e falar um pouco mais sobre os processadores da Intel, né? E aí é interessante para eles aí agora. legal. Então a gente vai aqui, respondendo a primeira pergunta do professor Thiago, todos esses processadores que estão aqui são do mesmo fabricante, Intel. Depois a gente vai comentar sobre outra fabricante. E aqui nós temos o fabricante e aqui eu tenho o modelo. Então aqui eu tenho o modelo, o primeiro modelo, fabricante modelo é o Atom 230. Depois eu tenho outro processador também, o modelo que é Celeron E1600. Também tem o Intel aqui, modelo Pentium G620. Isso aqui é o que todo mundo olha na hora de comprar. E é isso que o vendedor quer mostrar para todo mundo, né? Ó. Professor, e muitas vezes não se fala nem desse número depois do modelo ali, né? Não só fala. Assim, Na verdade, né? ele põe lá, mas é assim. Celeron, Atom, Pentium, 1, 2, 3, 4. Depois eu falo só o i3, o i5, o i7 e assim por diante. Ok? Agora você já vai olhar diferentemente. Essas informações aqui, elas são insuficientes. São insuficientes para um técnico tomar a decisão de qual é o melhor processador desses aqui. Baseado simplesmente no número. Ó, geralmente a pessoa compara, ó, 1600 é maior que 620, então eu vou nesse cara aqui, ó. Esse aqui seria melhor. E não é bem assim, né? Como você está falando de família, quanto maior, melhor, porque é mais evoluído, é uma evolução do outro. Mas a gente já viu que não adianta eu pegar o processador com mais clock, não adianta eu pegar o mais caro, né? Uma boa compra, uma boa especificação é aquela que se adequa do tamanho do que eu preciso, não vou gastar mais do que eu preciso. Então, primeira pergunta de novo, para que eu vou usar determinado equipamento? Para que eu quero esse computador? Né? Essa é a principal pergunta que eu vou fazer quando eu for escolher o meu hardware e o processador entre eles. Qual é a próxima pergunta, professor? A próxima pergunta é relacionada exatamente a isso, professor, que o senhor está falando aí, né? Que seria o seguinte: qual processador possui a melhor configuração? Dada a situação da análise da tabela aí, né? Se eu for querer, se eu tiver muito dinheiro e tiver um dinheiro para comprar melhor memória, comprar melhor placa-mãe e tiver um software que exija demais no meu equipamento, sem dúvida eu vou escolher esse cara aqui que é o mais moderno. Mas aí eu tenho que gastar, não é só ele que é mais caro, a memória que eu vou precisar, a placa-mãe que eu vou precisar, tudo que eu vou usar para ele, ele vai ser mais caro. Tem que ser tudo compatível, né, professor? Tem que ser tudo compatível. Então, como é que agora vocês, a partir dessa aula de hoje, esse primeiro quadro aqui, ó, superior, até hoje era baseado nisso aqui que vocês tomavam a decisão de compra. E vocês, querendo ou não, já são referência no ciclo de trabalho de vocês, no ciclo familiar, seja na igreja, vocês já são referência e garanto que vocês já estão sendo questionados sobre isso. Que computador que eu preciso? Que computador que eu compro? Você tem que ter responsabilidade na hora de fazer isso. Se você trabalha numa empresa, você tem que tentar reduzir o custo para que essa aplicação que você vai usar tenha o melhor resultado possível. Até para você pedir seu aumento aí no dinheiro que você economizou. Então, o que um técnico usa para comparar equipamento? Primeira coisa, eu tenho que perguntar para que eu quero isso. Descobrindo para que eu quero aquela máquina, eu vou olhar para os parâmetros que a gente viu na aula de hoje, né? Os parâmetros de comparação de desempenho do processador. Então, a gente viu qual que é o primeiro parâmetro que eu comparo. Né? O leigo faz o quê? Preço, né? Preço. O leigo vai em preço. Geralmente assim, o mais caro é o melhor, né? Se eu tenho dinheiro, o mais caro é o melhor. Se eu não tenho, o mais barato é o melhor. Então, não posso nem fazer a escolha do equipamento baseada nessa primeira linha, porque só tem um modelo dele, não está me dizendo nada, né? Mas também não posso ir baseado simplesmente no preço. Mas o preço é um parâmetro muito importante, mas ele não é fundamental. Por quê? Porque eu vou casar o preço com os outros parâmetros de desempenho e com o que eu quero fazer com aquele equipamento. Tudo isso vai me trazer a melhor compra.
Isso é o que diferencia um profissional do mercado hoje com um leigo, ok, gente? Então vamos lá, próximo parâmetro de desempenho que a gente pode olhar aqui, que é o que é bastante comentado aí. Núcleo. Por que vamos falar desse núcleo primeiro? Porque todo processador agora vem lá, 2 duo, dual core, não é isso? Sim, dual core. O que é o dual core? Ah, dual core é melhor do que o que tem um core só. Ah, e tiver quad core, é melhor que o 2. Então aparece toda hora agora. A gente já viu no finalzinho da aula o que são os núcleos. Os núcleos são processadores. Eu tenho dentro da mesma caixa metálica que é o chip, eu tenho lá 2 núcleozinhos. Então eu tenho na prática 2 processadores aqui dentro. Quanto mais núcleos eu tiver, é melhor. Lembrando, não é que eu tenha 2 núcleos de 1 GB que eu vou estar, esse processador vai trabalhar a 2 GB. 2 núcleos para fazer tarefas simultâneas, você vai ter um ganho de performance nesse processador e, por consequência, na máquina que você está comprando. Então, quanto mais núcleos, melhor. Limitado ao fator preço, né? Olha a diferença aqui, esses preços estão em dólar, mas se você pegar desse primeiro aqui, que é um Atom, para o último, a gente tem aí mais de 10 vezes o preço do valor. Se a gente vai falando de um processador de R$500, esse aqui é 500 e esse aqui seria 5.000. Então a diferença é muito grande. Então eu tenho que casar com o que eu preciso. Esse processador aqui, ele tem um núcleo apenas, ou seja, é o processador lá dos primórdios, dos primeiros processadores aí que a gente conhece. Depois vem a evolução dele, que é para esse Celeron. Esse aqui era utilizado muito em notebooks, né? Era uma família voltada para dispositivos portáteis aqui, esse Celeron. E esse Celeron já tem quantos núcleos? 2. Opa! Se eu tenho 2 núcleos para atividades simultâneas, esse cara aqui tem um desempenho melhor do que esse. Então, eu vou para esse cara aqui. Professor, tem um detalhe aqui, viu? O Haroldo, lá de Cujubim, ele comentou a respeito aqui de um computador que trabalharia, né, nesse caso aí, com um Intel Celeron, só que ele não especificou qual seria a frequência dele e outras características a mais, só disse que era um processador Intel Celeron. Então vale a pena vocês o quê? Atentarem também aos detalhes, às características e configurações de cada processador. Né? Perfeito, gente. Agora não dá mais para você, como o Haroldo comentou, o processador Celeron tá muito lento. Essa informação dele ser Celeron é só o modelo dele. Então, primeira coisa que eu vou fazer, o que eu uso para essa máquina, o que eu tenho de memória nessa máquina, que memória que é essa, que placa-mãe que é essa, que chipset que é esse, e todas as especificações desse Celeron que você tem aí. Aí você vai comparar, você vai descobrir o que você vai ter que fazer de fato, se basta eu aumentar a memória, basta eu trocar essa memória por uma outra memória, ou trocando a placa-mãe eu resolvo, ou não vale a pena investir nessa máquina, é melhor eu comprar numa outra mais moderna, porque o custo não vai valer a pena. Mas você tem que olhar todos os parâmetros. Aqui, gente, a gente pode ver que vai evoluindo, ó, à medida que a gente vai aqui, na verdade isso aqui é uma linha do tempo, né? O Atom, Celeron, Pentium, tudo isso é uma evolução, ó, i3, i5, i7, tudo isso vem evoluindo. Então, quanto mais núcleos internos eu tenho, melhor é a máquina, mais desempenho eu vou ter. Então eu quero, quanto mais núcleos eu tiver, melhor. Isso é fato. Seguinte, mas eu tenho que lembrar sempre do que eu quero para esse equipamento, usar esse equipamento. Não basta eu gastar dinheiro à toa, ok? Então, quanto mais núcleos, melhor. Na prática, eu tenho processadores físicos dentro. Aqui eu tenho 2, aqui eu já passo a ter 4 e aqui eu também passo a ter 4. Ué, Fábio, com uma evolução do i7 para o i5, esse já tinha 4 núcleos e esse, por que eu vou comprar um i7? Depende do que você quer. Aí a gente vem para o próximo parâmetro aqui, que é esse Hyperthreading. O que é isso aqui, gente? Isso aqui eu tenho, nesse primeiro, eu tenho núcleos físicos. Aqui eu tenho 2 processadores internos no chip. Só que lembra que a gente comentou no final da aula, que eu tenho aí a capacidade de dobrar esse número de processadores pela maneira como faz o processamento? Então, ó, os processadores que têm essa função de Hyperthreading, se ele tem essa função, ele dobra. Então, na prática, ele funciona, ele só tem um núcleo, mas ele funciona como se tivesse 2. São os threads. O que é o thread? É o núcleo físico que eu tenho
junto com o núcleo virtual. São os núcleos lógicos que a gente tem. Na prática, o processador ele trabalha como se ele tivesse aqui 2 núcleos, porque ele dobrou a capacidade dele. Esse Celeron aqui, olha só que interessante, gente. Esse Celeron ele tem 2 núcleos, então comparando esse com o Celeron, é muito melhor esse. Só que ele não tem o hyperthreading. Então o que acontece? Na prática, ele tem os 2 núcleos e trabalha como se tivesse os 2. Ué, e esse cara aqui, ó. Ué, Fábio, se eu olhar aqui então, não valeria a pena, por esse parâmetro aqui de núcleo, não vale a pena eu investir no Celeron? Exatamente. Pela metade do preço eu pegaria o Atom, pelo mesmo desempenho. Porque na prática, eles vão trabalhar como se os dois tivessem 2 núcleos, porque esse aqui tem a questão do núcleo lógico. Olha que detalhe interessante, gente, aqui. Lembra do clock interno, que é o principal parâmetro que a gente comentou? Se eu comparar esse 1,6 GHz e esse aqui 2,4. Ué, mas esse aqui tem mais quantidade de núcleos que esse. Por velocidade, pode ser, dependendo da minha aplicação. Percebam que aqui, ó, quase todos os parâmetros, eles se equivalem. Então, até que ponto, baseado nesses parâmetros, vale a pena eu pegar um de 2,4 GHz, é melhor do que 1,6. Tá? Então, você tem que olhar parâmetro por parâmetro desse para conseguir avaliar. Agora, se eu quiser comparar este Celeron com esse 5, ó, primeira coisa que eu vou fazer? Preço. Ah, o preço não é problema para mim? Tá bom. Então eu vou lá para a quantidade de núcleos. O Celeron tem 2 e o i5 tem 4. Ah, beleza. Mas o i5, esse i5 aqui, esse modelo de i5, ele não tem o hyperthread. Então ele não dobra a quantidade de núcleos físicos, então ele continua com a mesma quantidade de núcleos. E esse cara aqui também não tem. Velocidade, como os dois aqui, a velocidade, esse aqui é muito mais rápido do que o Celeron, e tem mais núcleos, então, logicamente que eu vou optar por esse aqui. Qual é o próximo parâmetro que a gente vai ver? Clock interno. Se eu olhar aqui, à medida que eu vou evoluindo na linha do tempo também, a gente vê que vai subindo o clock. Só que à medida que esse clock vai subindo, ó, 1,6, 2,4, 2,6, subiu um pouquinho aqui, Fábio, 3,4. Ué, esse aqui não é uma evolução? Olha que coisa interessante aqui, ó. Se eu for olhar só para o modelo, o i5 e o i3, ué, Fábio, mas esse cara aqui, ó, ele tem um clock menor do que esse. Mas a evolução não tinha que ser maior? Não necessariamente. O que interessa é o que é, gente? É o desempenho, tá? Professor, vale lembrar também que a memória cache, né, nessa situação aí, ela já teve uma certa evolução. Mas a frequência interna até regrediu um pouco, né? Exatamente. Olha só, gente, comparando esse modelo de i5, não são todos os i5 nem todos os i3, tá? Esses dois modelos comparados aqui, ó, o que eu vou fazer? Quantidade de núcleos. Quantidade de núcleos. Esse só tem 2, mas ele tem o núcleo lógico, então ele funciona como se ele tivesse 4. Perfeito? Ué, esse tem 4, mas não tem o núcleo lógico, então, ó, quantidade de núcleos iguais. Clock interno. Ué, o clock interno, esse aqui é até melhor, ele é mais barato. E aí, qual o próximo parâmetro que eu vou ver, então? Eu vou para onde, gente? Memória cache, aqui, ó. Extremamente importante. Lembra o que é a memória cache? A gente lembra que a memória, toda a limitação, o ponto fraco do micro, o que é? É o tempo que esse fator de comunicação dentro do processador com a memória RAM que está fora. Tudo que está em processamento, todos os números que eu estou processando, a música que eu quero tocar, o sistema operacional, o software que eu estou usando para ver o filme, para mexer naquele vídeo, para usar o Facebook, tudo isso tem que estar na memória RAM. E essa comunicação é muito lenta, para sair do processador para chegar na RAM. Então a evolução dos processadores, o que fizeram? Trouxeram memórias para dentro do processador. Então essa memória é uma memória de altíssima velocidade, muito mais rápida do que a RAM que está lá fora. Então isso é um parâmetro extremamente importante para a gente olhar. Ó, entre esse i3 e o i7, aqui eu tenho 3 MB e aqui eu tenho 6 de cache. É o dobro
Não são só 3 não, é o dobro. Isso aqui, gente, é fundamental para a escolha desse processador aqui. Pelo preço que ele oferece, e apesar dele ter um clock menor do que esse, ele tem um desempenho muito maior, por isso que ele é uma evolução. A memória cache interna dele foi evoluída e é o dobro do que tinha aqui. Daí para frente, então basicamente são os mesmos parâmetros de evolução desse equipamento. Então a gente já viu quantidade de núcleos, quanto mais melhor. O núcleo lógico, que é o Hyperthreading aqui, quando ele dobra a capacidade de núcleo, na prática ele funciona como se ele tivesse o dobro de núcleos físicos que ele tem. O clock interno, que é a velocidade de processamento lá dentro do processador, que a gente viu já como é que funciona. Memória cache, quanto mais, melhor, sem dúvida. Arquitetura, todos esses aqui já são compatíveis com 64 bits. Então, se é compatível com 64 bits, eles rodam em 32, professor Thiago? Exatamente, professor. Essa quarta pergunta, né, do exercício, qual processador seria compatível com a arquitetura de 32 ou 64 bits, nesse caso aí? Nesse caso aqui, todos eles rodariam tanto com 32 quanto de 64. O que não pode acontecer, gente, é eu pegar um de 32, que a arquitetura dele é de 32, e tentar fazer 64. Ele não roda, tá? Porque o 64 é uma evolução do processamento, evolução do 32, ok? Aí depois tem aqui o parâmetro litografia. Litografia é a questão da nanotecnologia. Quanto menor esse número aqui, melhor, porque cabem mais transistores dentro. Vocês podem ver na linha do tempo aqui que a coisa vai diminuindo em vez de subir. Isso quer dizer que a gente está fazendo processadores cada vez menores. Se eu consigo fazer processadores cada vez menores, transistores cada vez menores, eu consigo colocar transistores, cada vez mais transistores dentro de um E com maior capacidade também, né, professor, de processamento. Exatamente. Né? Aqui é potência de fato aqui para a gente é consumo de energia. A gente lembra do Celeron lá? Olha a diferença aqui, gente. Quem usou o Celeron desse aqui, com o notebook, pode ver, ó. Isso aqui é consumo de energia, é o que esquenta. Tá? Olha a diferença desse Celeron aqui para o primeiro Atom. Tá? Isso é a diferença brutal. Em termos de desempenho, desse i7 para o Celeron avançou demais e o rendimento permaneceu praticamente o mesmo, aqui não subiu muito o consumo de energia. Ok? Mais alguma, professor? Sim, professor. Tem uma questão aqui que ele fala o seguinte, olha. Qual processador seria indicado para ser utilizado em uma atividade de produção e formatação de texto? Que é uma atividade que exige muito processamento. Baseado nesse exercício aqui, o que a gente vai fazer? Qual desses aqui seria melhor para atividade de formatação de texto básica? Qual seria desse? Bem, se basicamente eu quero processar texto não me exige nada do equipamento. 1,6 GHz de clock é mais que suficiente para digitar em qualquer editor de texto. Da mesma forma que memória cache de 512K é mais do que necessário. Com 64 bits você consegue usar o sistema operacional novo, com baixíssimo gasto de energia e com o menor preço possível. Então, eu, Fábio, se tivesse que comprar um desktop para botar, eu investiria nesse cara aqui, se fosse só para editor de texto. Só que hoje, ninguém faz mais isso, né? Porque eu estou falando do seu celular. Eu estou editando um texto, estou mandando mensagem, estou mandando uma foto, estou recebendo foto, estou vendo vídeo, né? Então, hoje, desses dispositivos móveis, a interação que a gente tem hoje, vai ser difícil você conseguir comprar qualquer equipamento hoje, dispositivo com processador, com essa arquitetura aí. Professor, o próximo questionamento aqui é com relação a uma possibilidade de você trabalhar com jogos e vídeos de alta qualidade e alto processamento de dados, né? Qual seria, nesse caso, aí, o processador indicado? Se for trabalhar só processadora, né, eu tenho que lembrar que eu tenho que investir numa placa de vídeo também decente, né? Não adianta eu botar só o processador para trabalhar com vídeo, mas sem dúvida eu usaria o i7, né? Porque ele exige desempenho da máquina. Além dele ter 4 núcleos, ele tem um hyperthreading que ele duplica, então ele trabalha como se tivesse 8 núcleos, então para trabalhos simultâneos ele é muito interessante. O clock interno dele é um clock alto, né? Bem alto. A memória cache dele de 8 MB, bem interessante isso aqui. Trabalha em 64 bits também. Mas além disso, gente, além dessa importância desse processador aqui, se eu for trabalhar com vídeo, que é aquele caso, eu vou ter também que investir em uma placa de vídeo que é extremamente... Vídeo, né, aí é que a gente fala, voltando aqui, ó,
a evolução dos processadores. Não adianta eu ter só processador, porque eu tenho que ter uma placa de vídeo também. O que aconteceu? Lembra que eu falei para vocês? A evolução está tudo caminhando para tudo vir para dentro do processador. É o que aconteceu. Além dos núcleos que a gente está vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4 núcleos, a gente já tem aqui memória cache interna e também está vindo aqui, ó, chamados processadores gráficos. Então, as placas de vídeo modernas, ela tem lá dentro dela um chip lá com o seu próprio processador. Então, lá dentro ela processa internamente e tem até memória interna na mesma placa, para ela não usar o processamento nem a memória do dispositivo. Então, essas placas de vídeo, elas vão funcionar com um processador próprio para elas lá dentro. Ok? Professor, quero agradecer o pessoal aí, a participação de todos no tutorial aí, no chat, tá? Fiquem atentos às explicações aí, façam o exercício, né, pessoal? São informações inovadoras aí para vocês. Muito obrigado, tá? Pessoal, boa noite a todos. Boa sorte para a gente no próximo jogo aí. Segunda-feira a gente está de volta.